enquanto isto da saúde. Exatamente. Se por mera hipótese pudesse escolher entre retirar essa maioria de 2/3 aos dois principais partidos políticos, que se verifica praticamente desde 76, ou, em alternativa, sairmos do euro, qual das duas decisões tomaria? Esta é a questão para si, diretamente. Aqui para o Pedro, para as taxeiras sou muito mau em nomes, peço desculpa. A questão para o Pedro é um bocadinho diferente. É assim, quando o Pedro diz que se nós sairmos do euro, o déficit deixa de ser um problema e passa a ser o problema do déficit externo passa a ser, digamos, o foco da questão. Eu pergunto até que ponto isso não é regredir. Não é? Ou seja, nós andamos aqui há 10 anos a insistir num caminho, seja ele qual for, não vou pôr em causa se é o caminho certo ou incerto. O que é facto é que já sacrificámos pelo menos uma geração, pelas minhas contas, pelo menos uma geração nós já sacrificamos nesse caminho. Portanto, sair do euro é dizer que todo este sacrifício que foi feito até aqui, deitamos pura e simplesmente fora. Pelo meio, há algumas reformas que me parece que estão a ser feitas, parece-me que estão a ser feitas, que me parecem corretas, no sentido correto, não é? No sentido de equilibrarmos mais ou menos as contas públicas. Ao sair do euro, essas reformas iriam ser abandonadas. Portanto, a questão que eu coloco é, para além de toda a questão económica ou financeira e do impacto que isso iria trazer, fala-me em 20% de desvalorização, eu não acredito em menos de 50%, mas pronto, isso aí já seria. Obviamente 20% seria em 48 horas, não é? Mas depois, se calhar, em 6 meses estaríamos em 50%. Para além desse impacto, a questão é esta, até não estaríamos a sancionar positivamente todas as políticas e o sistema que nos trouxe até aqui. Porque, como disse bem, este último governo não é culpado de nada. E eu digo mais até, nem o penúltimo. Não é? Daquilo que nós estamos neste momento a passar. Portanto, esta é a questão. Sairmos do euro, o euro amanhã acaba, o que é que isso representa para nós em termos de regredir em tudo aquilo que nós queremos mudar, inclusivamente o próprio português, o tal que vota e que dá a tal maioria de 2/3 ao PS e ao PSD. Era esta a questão. Muito bem, Supremo do Alto, muito brevemente. Só tentar não fugir do tema e lançar à direção do Vila que um dia faça-se aqui o debate do financiamento dos partidos políticos e como é que são feitos nos últimos anos algum desse financiamento, nomeadamente na realidade portuguesa comparativamente com outros países. Eu disse claramente que não acreditava a saída do euro porque faço vários cenários e um deles, mas a única chega que eu queria dar é assim: sejamos realistas. Quem é que financiou as PPPs? Foi o mercado financeiro internacional. São aqueles que estão neste momento a emprestar. Qualquer renegociação que o Estado português ou o Governo em funções queira fazer, só se aqueles senhores que não os emprestar aceitarem renegociar os contratos. Porque se eles os administradores do mercado financeiro, quiserem negociar, vai ter que prestar esclarecimentos aos seus acionistas que vão perder lucros. Esta é a realidade. O mal não foi eles que nos emprestaram. O mal foi fazermos coisas para a qual não tínhamos nos próximos anos dinheiro para pagar. Muito bem. Não há mais nenhuma questão? Então vamos às últimas respostas, mas é o único do caso. Vou insistir na pergunta feita pelo Carlos Vargas, no sentido de se concretizar esse cenário, mais imediatamente ou menos imediatamente, da saída do euro, e até que ponto Portugal poderia, no espaço lusófono, e à luz desse enfoque de um reforço da cooperação financeira e económica, eventualmente até darmos passos, não imediatos, para uma moeda lusófona. Ou, imediatamente, nesse cenário, e a pergunta será dirigida para si, teríamos que regressar ao escudo, mas pensa que seria possível, a médio e longo prazo, constituir-se uma moeda, pelo menos em concertação com o Brasil e com Angola
eventualmente depois extensível a outros países? Eu acho que a experiência com a União Monetária foi tão má, que eu acho que nós metemos em qualquer tipo de União Monetária nas próximas décadas uma coisa totalmente desaconselhada. Quer dizer, chega, já experimentámos, não funcionou. Em relação a outro tipo de relações com os países lusófonos, penso que nós vamos ser muito atraentes como alvo de investimento dos que podem, sobretudo do Brasil e Angola. Vamos estar em preços de saldo. Vamos estar em preços de saldo. Portanto, em relação às trocas comerciais, eu já tenho mais dúvidas. Porque nós estamos, quer dizer, não somos muito complementares desses mercados e, portanto, haverá certamente oportunidade de crescer as trocas, mas não são mercados em que tenhamos muita hipótese e, por outro lado, não são mercados muito bons para o desenvolvimento, porque são mercados pouco exigentes. Portanto, se nós apostarmos em mercados pouco exigentes, isso não vai... Sim, mas são mercados que também estão a crescer e estão a ganhar... Certo. Mas nós temos algumas vantagens nisso, mas de forma limitada. Já agora só é outra coisa em relação ali assim atrás. É de uma intervenção, portanto peço-lhe que responda às questões que... Sim, vamos regredir, sim, acho que em muitos aspectos vamos, mas isto é uma coisa que vai acontecer independentemente de nós gostarmos ou não gostarmos, e portanto, não, na minha perspectiva vai acontecer, porque tudo aquilo que eu falei, da insustentabilidade, dos problemas dos erros da arquitetura governos, não tem... Posso discutir se é dezembro ou se é março, mas enfim, isso já é irrelevante. Mas sim, quer dizer, mas nós não vamos dar esse passo voluntariamente, isto vai-nos acontecer. Muito bem, doutora Batista da Silva, a sua última intervenção para responder às questões que tinham ficado em aberto. Repara, relativamente à pergunta que me fez, muito objetivo, eu devo dizer o seguinte: eu considero que tem sido uma catástrofe para Portugal dois partidos do centro do arco de poder sistematicamente terem em si próprios 2/3 do poder. 2/3 têm hipótese de poderem disputar o poder. 2/3 tiram os outros a hipótese. E isso quer dizer que quando um partido está no poder, sabendo que só há uma alternativa em alternância com outro partido que está a alimentar os mesmos interesses e a servir os mesmos desígnios, o que é que ele está a fazer? Está a preparar o interregno do poder para voltar mais tarde. O que não é uma penalização muito grande. E compensa. Porque, por via disso, como sabe, quando um partido sai do poder, os lugares são distribuídos generosamente por aquele que o vai substituir. E isso tem sido a prática política corrente. Exatamente por isso, porque não há uma terceira via, não há uma alternativa. Isso tem sido uma desgraça para as condições socioeconómicas de Portugal. Pode ser que, com os tempos e com o esclarecimento de cidadania, os portugueses possam perceber que tem de haver alternativas. E as alternativas têm de ser de inteligência, de escolha independente. Eu queria só dizer-vos uma coisa. Este governo não é nem pior nem melhor que os outros, na minha opinião. Todos os governos, desde 76, foram muito maus. E o problema está nas condições de governação que as forças políticas, que são indispensáveis à democracia, mas prestam ao país. Tem que ser na regeneração dos partidos políticos que consiste a regeneração do sistema político português. E não é na Constituição. Porque a Constituição é pervertida sistematicamente pela prática política dos partidos políticos, nos quais nós não votamos, sabe porquê? Porque não temos alternativa. A tal alternativa. Não sei se seria melhor ou pior, pelo menos seria diferente. Este governo, quando vem dizer a refundação, como eu disse há pouco, toda a gente precisa de refundar o Estado Social. O Estado Social não pode continuar a ser um vazador de dinheiro para os que não precisam.
Agora, é evidente que não se pode vir mais uma vez, como fez o anterior governo, como fizeram todos os outros, enganar os portugueses. E dizer, na última avaliação da Troika, o que este governo disse foi o seguinte: nós vamos aqui conseguir arranjar uma alternativa, sabem a quê? Bom, eles não tinha nada a ver, mas mesmo nada, com o facto de nós estarmos a querer arranjar mais receita. Nós sabemos que para o quadro comunitário europeu próximo vamos perder cerca de 4,5 mil milhões de euros em acordos. Era preciso ir buscar esses 4,5 mil milhões de euros a algum sítio. E, desde logo, o Governo ofereceu-se à Troika para arranjar essa solução, indo fazer uma refundação do Estado Social. Não é refundação nenhuma, é apenas arranjar o dinheiro nos impostos ou no desgaste dos apoios sociais à educação e à saúde que não vem de Bruxelas, para evitar que os déficits orçamentais nos anos subsequentes se agravem. Só isso. Ora, isso não é legítimo. Porque não foi a Troika que veio exigir nada. Foi o Governo que veio dizer a nossa solução para a falta dos 4.500 milhões de fundos estruturais que não vêm nos próximos anos vai ser o desconto nas políticas sociais. E começou a falar em refundação. Foi um disparate. Porque a refundação tem que ser feita com o tal outro partido, porque precisa-se de 2/3 para fazer a refundação. E tinha que ser em consenso. E os portugueses querem esse consenso. Os portugueses não querem os nossos políticos na praça pública a dizer disparates e a apontar para soluções que não existem, quando o povo português o que precisa é de soluções práticas, de consenso, que unam os portugueses e não os dividam, e que evitem as cargas policiais na rua. Porque nós temos que ser, antes do mais, portugueses. E é muito mais o que nos une neste momento, nesta situação difícil, do que o que nos divide. Por isso, agora, qual é a solução que as Nações Unidas apresentam? Alguém que, fora do arco da governação, possa negociar, com o apoio do Sr. Presidente da República, uma solução durante alguns meses de renegociação, que esteja acima dos partidos. Ou seja, é preciso encontrarmos na sociedade portuguesa um Mário Monti. Foi isto que as Nações Unidas disseram às autoridades portuguesas através deste relatório. Vamos todos acreditar. Eu vou acreditar, sinceramente, que o Sr. Presidente da República seja capaz de ser esse elo de ligação do que nós estamos a ver. Muito bem. Vou então dar por findo este debate. Devo dizer que foi dos muitos debates que promovemos ao longo destes anos, um dos debates mais interessantes. Continuaremos a acompanhar esta questão de muito perto, provavelmente já num outro local, porque, conforme depois anunciaremos, até ao final do ano, em princípio, mudaremos de sede. Mas isso será devidamente depois comunicado. Muito obrigado a todos. Boa tarde.